Hello, oitavo ano! Welcome to our English class. Essa é a nossa aula number 20 e já estamos finalizando, né? Chegando já no final do ano. A gente passou um ano bem complicado, mas graças a Deus a gente venceu. Nós somos vencedores, né, pessoal? Chegamos ao final e com uma bagagem, um aprendizado, né? Então vamos começar a nossa English class. Peço a vocês que estudem bastante, se dediquem, porque agora no final, se a gente atropelar as coisas, não vai dar certo. Eu preciso que vocês foquem, tá? Estudem e não deixem para fazer segunda chamada, faz na primeira, porque senão vai acumulando e você não vai conseguir estudar para outra prova. Então, vamos focar e estudar no momento certo e fazer as provas no momento certo, para não atropelar depois, tá bom? Para vocês curtirem bastante depois, quando tudo acabar, e descansar para já preparar para o ano de 2021, combinado? Siga o conselho da prova, vai dar tudo certo. Vamos aqui então começar com a nossa Unit 6, Taking Care of Your Health. Cuidando da sua saúde, né? Então essa unidade fala de cuidados com a saúde. Podem fazer aí, gente, essa página aí mesmo, que tem essas perguntinhas seguintes aqui, que eu vou ajudar vocês. Vocês podem fazer no caderno ou responder no livro. No livro eu acho que não dá porque é muito pequeno, faz no caderno, tá? Então letra A, do you exercise regularly? Agora até travou, regularly. Então, você faz exercícios regularmente, regularly. Tem que falar rápido, regularly. Letra B, do you prefer junk food or healthy food? Você prefere junk food é comida, fast food, é comida que não é saudável. Não só fast food, mas tem comida às vezes que até demora para fazer e não é saudável, né? Ou você prefere healthy food, healthy, saudável, tá bom? Então você responda aí em inglês, tá? Letra C, do you avoid diseases? How? Do you make a check-up in your body? Diseases é doenças, tá? E check-up é o check-up que a gente faz no médico, tá bom? Letra C. Letra D, does physical appearance matter to you? Então, physical appearance. Eu vou traduzir, gente, só o matter. Importa? Importa. Tá? O appearance não vou traduzir porque é uma palavra cognata. Tá bem fácil de você saber que palavra é essa, tá bom? Então, dá uma pausa aí no vídeo, façam essa atividade, que na aula interativa a prova vai corrigir. Corrigir não, ouvir as ideias de vocês e vale aquele pontinho lá. Se você precisar na hora da prova, para dar uma puxadinha dessas atividades, tá bom? Então, vamos continuar. Pausa o vídeo e faz. Quando você terminar, você volta pra gente continuar. Então, vamos lá? Abram aí agora o livro na página 56, no Listen and Pronunciation. The Human Body. The Human Body, ok? Então, o corpo humano. Vamos aprender, gente, a falar as partes do corpo humano, tá bom? Então, parts of the head. Parts of head. Partes da cabeça. A gente tem, ó, se você puder, vai tocando nessas partes que você consegue memorizar mais rápido, tá bom? Então, a gente tem, ó, hair, a gente tem head, a gente tem eyes, a gente tem ear, a gente tem nose, lips é lábios, tá? A boca é mouth. A gente tem chin, a gente tem eyebrow. Agora vamos para parts of trunk, tá? A gente tem shoulders, neck, arm, são os braços, stomach é barriga, tá? Não é estômago só não, é stomach, barriga, e o chest, que é o peito, essa parte toda aqui, tá? Agora vamos para o lower limbs, tá? Que é as partes mais baixas do corpo, que é o knee. Agora não tem como eu mostrar, você toca aí, ó. Knee é o joelho, leg é a perna, ankle, foot, toes e heel, tá? Eu não tô podendo tocar, mas vocês estão vendo a fotinha aí do menino, né? Então, vocês vão tocando as partes do corpo, tá? Ok? Então, repetindo aqui com vocês, vamos olhar para o bonequinho, ó. Head, hair, eye, nose,
ear, mouth. Aqui ele tá falando em mouth. Finger, faltou falar os fingers. Finger. Chest, elbow, tá? Elbow. Stomach. Leg, que é a perna e não dá para mostrar. Knee, que é o joelho. Foot, foot, aqui só tá falando foot, mas gente, foot é um pé só. Se for os dois, é feet, tá? F-E-E-T. Feet, tá bom? E o toe. Toe é os dedos do pé. Toes, os dedos do pé. Os dedos da mão é fingers e os dedos dos pés são os toes, ok? Vamos continuar aqui agora. Keep in mind, tá? Agora vamos falar sobre doenças infantis comuns no Brasil. Como é que se chama catapora em inglês? Você já ouviu falar? Não, curiosidade, né? Então vamos lá. Em inglês é chickenpox, tá? Chickenpox, catapora. Sarampo é measles, measles. Gripe é flu, tá? Flu. Quem é influenza, só que eles falam flu. A gripe, não é resfriado não, tá? Cachumba é mumps. Diarreia, diarrhea, diarrhea. Meningite, meningitis. Pneumonia, pneumonia. Asma, asthma. Coqueluche, whooping cough ou chin cough, tá bom? Agora vamos para o plus. Plus, como é que se chamam essas outras aqui, ó? Agora são mais sensações, não é o nome de doença, são as sensações que algumas doenças trazem. A sensação do resfriado, você chama de cold. Se você tá só resfriado, não é uma gripe, você fala que tá cold, tá? Que cold também significa frio em inglês, então é como se fosse uma palavra que lembrasse a outra, né? Febre, fever. Congestão nasal, nasal congestion. Nasal congestion. Dor, ache ou pain. Ache ou pain. Não tem aquela frase nas blusas daqueles maromba, né? No pain, no gain. Ou seja, sem dor, sem ganho, tá? Então esse pain é dor de qualquer tipo, tá? Pain ou ache. Dor de cabeça, headache, tá? Ou headache, headache. Dor de garganta, sore throat, sore throat. Dor de estômago, stomachache, stomachache. Dor de ouvido, earache, earache. Tosse é cough. Não é coffee não, tá? Coffee é café. Tosse é cough. E espirro é sneeze, sneeze. Não tem desenho quando às vezes tá lá o bonequinho espirra, aí aparece a palavrinha sneeze. É isso, é o espirro, aí eles colocam a palavrinha. Ok? Vamos prosseguir então para grammar. A gente vai aprender agora os quantifiers na página 57. Quantifiers são quantificadores, são palavras que trazem quantidade para uma frase. Quando a gente vai perguntar também que nos arremete à quantidade de alguma coisa de formas diferentes. Vou explicar melhor, vamos ler aí com a prova. We use quantifiers when we want to give someone information about the number of something, how much or how many. Ou seja, nós usamos os quantificadores, né, quando nós queremos dar a alguém uma informação sobre o número ou algo. Por exemplo, a gente vai usar o how much ou how many. Gente, os quantifiers mais usados para a pergunta é how much e how many, tá? Vamos continuar aqui. Sometimes we use a quantifier in the place of a determiner. Ou seja, às vezes nós usamos o quantifier no lugar de um determinante. Most children start school at the age of 5, ou seja, a maioria das crianças começam a escola na idade de 5, dos 5 anos, na faixa etária dos 5 anos. Então, esse most aqui está dando uma ideia de quantificação, tá? Segunda frase. We ate some bread and butter. Nós comemos algum pão. Esse some é algum ou alguns. Então, você tem uma ideia que não foi pouco. Ele comeu alguns pães, não comeu só um, né? Some bread and butter. Algum pão com manteiga. We saw lots of birds.
nós vimos um monte de pássaros. Então, esse lots of é muitos, um monte, tá? Agora, vamos dar uma olhada aqui. We use these quantifiers with both count and uncount nouns. Gente, na língua inglesa, como também na língua portuguesa, a gente tem como contar e não contar algumas coisas. Por exemplo, nós conseguimos contar quantas canetas eu tenho aqui, quantos pincéis. Eu tenho 1, 2, 3 e aí por diante, certo? Então, essa frase aqui vai ser uma frase que eu vou conseguir colocar algo contável. Agora, se eu pergunto para você, quantas manteigas você colocou no bolo? Quantos açúcares, quantas águas você bebeu hoje? Ninguém fala quantas águas, a gente fala litros, né? Mas não tem como você contar a quantidade de água por pedacinho. Não existe um pedaço, não existe um grão grande, né? Não tem como contar partícula por partícula da farinha. Então, esse tipo de conta a gente chama de, essas frases a gente chama de incontáveis, tá? Então, não tem como contar, ok? Então, tem essa diferença. Então, quais palavras a gente usa com um e com o outro? Vem comigo aqui. Então, essas palavrinhas aqui eu uso com os dois, tá? Tanto com os contáveis quanto com os incontáveis. Então, são all star, por exemplo, todas as estrelas. All star, o tênis all star, todas as estrelas. All, tá? Any, enough, less, a lot of, lots of, more, most, no, none of e some, tá? Agora, alguns colloquial forms, forma coloquial, é a forma mais, não é muito usado, às vezes são, não vejo muito. Então, é o plenty of, heaps of, a load of, loads of e tons of, ok? Agora, esses aqui são alguns quantifiers que podem ser usados apenas com os contáveis, ó. Contáveis. O que são os contáveis? Que a gente consegue contar, tá bom? Então, a gente tem both. Both é dois, tá? Each é cada um. Either, tanto faz esse quanto aquele. Few, poucos. Então, não digo que são poucos açúcares, poucas águas. Não, eu falo poucas canetas, tem poucos lápis, tem poucos livros, tá? Fewer, bem menos, né? Neither e several. Several, neither tanto faz esse quanto aquele, e o several é uma quantidade pequena, vamos dizer assim, é uma quantidade que vai tipo 6, 7, 8, 9, 10, tipo isso. Então dá pra contar. I have several friends. Eu tenho muitos amigos. Então, uns amigos assim, eu não vou ter milhões de amigos, né? Então, eu tenho uns amigos que dá pra contar nas minhas mãos. É tipo uma quantidade mediana, tá? O several. Agora, and some more colloquial forms. Aqui tem mais algumas formas coloquiais, que é o a couple, hundreds of e thousands of. Gente, hundreds é centenas, tá? E thousands é milhares, tá bom? Agora aqui embaixo a gente tem some quantifiers can be used only with uncount nouns, ou seja, uncount é incontáveis. Esses aqui são incontáveis. Então, me dá um pouco de água, aí encaixa, né? Então a gente usa a little. Me dá muita manteiga para botar nesse bolo. Ó, much, muita. We need much. Nós precisamos de muita manteiga, much butter, ok? A bit of, um pouquinho. Me dá um pouquinho de sal. Can you give me a bit of salt? Um pouquinho de sal para colocar aqui, para melhorar o tempero, tá bom? E por fim, aqui a gente tem and particularly with abstract nouns such as time, money, trouble, etc. We of use. Então, com os substantivos abstratos, nós usamos a great deal of, a good deal of. Mas, com tudo isso aqui, gente, o que eu vou cobrar realmente são, anotem aí, façam um xizinho, tá? O primeiro aqui, que a gente usa tanto com os contáveis quanto com os incontáveis. Marca um xizinho também aqui, ó, nos contáveis, que a gente usa com os contáveis.
Esse daqui, o coloquial form, com os hundreds e os thousands. Esse daqui, o de baixo, some quantifiers, tá? Esse daqui. Então, ó, o primeiro, o terceiro, o quarto e o quinto, tá? O segundo e o último eu não vou cobrar numa prova. Então, estudem isso. Estou dando essa colher de chá, já falando o que eu vou colocar numa futura prova. Vamos ler aqui. Members of a group, tá? You can put a noun after a quantifier when you are talking about members of a group in general. Ou seja, você pode colocar algum substantivo após o quantifier, o quantificador, quando você está falando sobre membros de um grupo em geral. Few snakes are dangerous. Por exemplo, aqui alguns exemplos. Poucas cobras são perigosas. Few, tá? Poucas. O few é um quantificador. O both também. Both é dois, ó. Both brothers work with their father. Os dois irmãos trabalham com seu pai. I never have enough money. Eu nunca tenho dinheiro suficiente. Esse enough aqui é suficiente. Ele vem de quantificador também, tá? But if you are talking about a specific group of people or things, use of the as well. Ou seja, se você está falando de algo específico, um grupo específico de pessoas ou coisas, você vai usar o of the as well. Vamos ver aqui no exemplo. Few of the snakes are dangerous. Ou seja, a gente usou of the junto com o few. Porque eu estou falando aqui algo mais específico. Aqui eu não falei algo tão específico. Eu falei que poucas cobras são perigosas. Aqui eu estou falando poucas das cobras que estão ali. Esse of the dá um sentido de que é uma quantidade de cobra que está perto de mim, que eu estou vendo, que eu estou contando, tá? Aqui é no geral. Aqui não. Esse of the ele dá um sentido de que eu estou falando de algo que está ali. Então, few of the snakes are dangerous. All of the children live at home. Ou seja, todas as crianças vivem em casa. He has spent all of his money. Ele tem gasto todo o seu dinheiro. Todo esse dinheiro é um dinheiro que como se fosse um cara que ganhou na Mega Sena. A gente é algo mais específico. A gente sabe de onde veio esse dinheiro, ou então é o dinheiro que ele tem juntado do trabalho, do esforço dele. Então ele gastou o dinheiro todo, tá bom? Note that if we are talking about two people or things, we use the quantifier both or either and neither. Ou seja, note que se nós estamos falando sobre duas pessoas ou coisas, nós costumamos usar o both, either e neither. Gente, memoriza isso, por favor. Quando a gente está falando de duas pessoas ou duas coisas, a gente vai usar both, either e neither, tá? Por exemplo, tem também uma resposta que fala assim, eu não gosto de comer jiló. Aí a outra pessoa fala, nem eu. Esse nem eu é o neither, neither do I. A gente fala neither do I, tá bom? E o either também ele tem um sentido de falar nem eu. Isso varia também. Mas os dois são relacionados a dois, tá bom? Agora, singular quantifiers. We use every or each with a singular noun to mean all. Ou seja, nós usamos o every, que é cada, e o each, que é cada também, ou, né? With a singular noun to mean all. Ou seja, com um substantivo singular para significar todos. Vamos ver aqui como é que vai ficar na frase. There was a party in every street. Ou seja, havia uma festa em cada rua. Every shop was decorated with flowers. Toda loja estava decorada com flores. Toda loja, tá? Uma loja só aqui. Each child was given a prize. Tá? Então, cada criança foi dado uma lembrança. There was a prize in each competition. Havia uma lembrancinha em cada competição, um prêmiozinho, né? There were parties in all the streets. Aí aqui a gente vai para forma plural, tá bom? Então, there were parties in all the streets. Aqui a gente teve que acrescentar o all, tá vendo? É isso que ele está falando. Quando a gente está na forma do singular, a gente usa o every e o each. Mas quando a gente passa para o plural,
a frase vai ser acrescentado all. There were parties in all the streets. Tá vendo? Vamos ver aqui como vai ficar. All, aqui o all vai na frente. All the shops were decorated with flowers. Todas as lojas foram decoradas com flores. All the children were given a prize. Todas as crianças. E a última, there were prizes in all the competitions, tá? Então, quando for no plural, a gente tem que acrescentar o all. Só estudando mesmo e procurando exemplos é que vocês vão se sentir mais familiarizados, tá bom? Vamos para o próximo aqui. We often use every to talk about time, like days, weeks and years. Nós costumamos usar o every para falar sobre tempo, como dia, semana, tá bom? Então, toda semana, every week, todo dia, every day, todo mês, every month, tá bom? Todo ano, every year. Então, a gente usa a palavrinha every. Mas falando rápido, é every, ok? When we were children, we had holidays at our grandmother's every year. Aqui é um exemplo, tá vendo? Com every year. Um exemplo com every day. When we stayed at my grandmother's house, we went to the beach every day. Nós fomos para a praia todos os dias. We visit our daughter every Christmas. Nós visitamos nossa filha todo Natal. É uma época do ano. A gente usa o every. But we do not use a determiner with every and each. We do not say the every shop was decorated with flowers. Então, nós não podemos usar um determinante como every ou each. Nesse sentido aqui, ó. The every shop, ou seja, cada loja estava decorada com flores, tá? Nós usamos o which para indicar um grupo com duas ou mais elementos, tá? Então, nós usamos o every para indicar um grupo com 3 ou mais elementos. Também nós usamos cada, which, né, que é cada, when, quando nós queremos destacar algum membro de um grupo individualmente. E every, when we think of a group of a whole, quando a gente pensa num grupo como um todo, tá bom? Olhe para o idioma, each and every member of the class, ou seja, cada integrante, cada membro da aula, né? Por exemplo, and you will be able to fill this destination for yourself. Aqui é só um exemplo, tá? Each and every, tá? Separadamente. Each, cada um, every, mais do que um, tá bom? Então, determine isso, que each pode ser cada um e every já tem mais, é plural, tá bom? É a partir de 3. O each, cada um, mas cada um até 2, ó, um e outro. E o every para todos. E aqui estão os exemplos, vocês podem ler e ler novamente para memorizar. E apreender. No inglês não adianta dizer que você vai só aprender, você tem que memorizar algumas coisas também, tá? Aprender a estrutura e memorizar algumas palavras são importantes para vocês compreenderem melhor as frases, tá? Vou deixar de homework aí exercise 1, page 57, e exercises 1 and 4, páginas 59 e 60, tá bom? Façam pra gente corrigir na próxima aula. Estudem, tá bom? E a gente se vê. Chegou a hora de dizer bye, see you next class.